Fala galera, hoje vamos para o pós-jogo entre Palmeiras e Chelsea, o jogo aí, né, que foi pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Foi um bom jogo, tá? E eu vou estar repercutindo um pouco sobre essa partida aqui com vocês, né? Bom, o jogo terminou 2-1 pro Chelsea, né? Cara, digamos ali no começo da partida. No começo da partida, a gente via que o Chelsea estava melhor, né? O Palmeiras entrou com muita dificuldade, né? É, não sei se foi a falta do Gustavo Gomes, mas defensivamente o Palmeiras não estava bem, né? O Palmeiras não estava bem, tanto que no gol do Cole Palmer, que foi aos 16 minutos, você vê que quem deu assistência para ele foi o Chalobah, e o Chalobah é zagueiro, ou seja, o Palmer recebeu a bola livre de um zagueiro praticamente em frente à grande área, tá ligado? Cadê os volantes? Cadê o zagueiro marcando mais preciso? Não teve. E aí ele recebeu, girou, foi um giro muito lindo, inclusive. Ele girou já se saindo da marcação, depois protegeu bem a bola, bateu no cantinho do Everton. Um chute que, na minha opinião, muito difícil de pegar. Para mim, não tinha como o Everton pegar. Ao contrário do segundo gol, né? Mas esse não tinha. Mas o Chelsea mereceu terminar a primeira etapa ganhando, tá? Só deu Chelsea. Só pra você ter ideia, o primeiro tempo terminou com 68% de posse de bola do Chelsea, tá? 68% de posse de bola é muita coisa. E a gente vê aqui no mapa de calor, foi muito inacreditável o que aconteceu. Por quê? Se a gente olhar aqui o mapa de ataque, né, aqui na SofaScore desse jogo Palmeiras e Chelsea, você vê que praticamente o primeiro tempo só deu virado para baixo da parte do azul escuro, ou seja, o Palmeiras praticamente não chegou. O único momento que o Palmeiras deu uma chegada foi ali no finalzinho do primeiro tempo. E olha que nem foi aquela chegada precisa, né? Eu não me lembro de nenhum chute perigoso que o Palmeiras deu, né? Eu não sei, teve uma cabeçada do Vanderlan que ele cabeceou fraco, só que eu acho que foi no segundo tempo. Eu acho que no primeiro tempo não teve nenhum chute no gol do Palmeiras. E é muito pouco, né? Para uma equipe qualificada como a do Palmeiras, né? Acredito que após aquele 3-1 do Flamengo, todo mundo achou que o Chelsea não era aquilo tudo. Só que o primeiro tempo do Chelsea foi muito bom. O Chelsea, amassou o Palmeiras no primeiro tempo. O Palmeiras ofensivamente não existiu, né? Defensivamente menos ainda. Você vê ali o Enzo Fernandes livre tocando a bola, você viu o Palmer recebendo livre. É aquilo. O Palmer é um jogador que é um camisa 10, é o cabeça do time. Se você não marcar o cabeça do time corretamente, ele vai destruir o seu time, ué. Ele vai achar jogadas, e foi isso que aconteceu. O Palmer jogou muito bem o primeiro tempo, fez o gol, criou várias jogadas, né? A marcação em cima do Palmer melhorou no iniciozinho do segundo tempo, né? Mas até aí o Palmeiras tinha muita dificuldade. Se você for ver desde o primeiro minuto até o minuto 36, 37, só deu Chelsea. Você não vê uma chegada do Palmeiras aqui no movimento de ataque aqui da SofaScore. Ou seja, foi um amasso do Chelsea. Chelsea finalizou mais, né? Tinha jogadas criadas, é aquilo que eu falei antes do jogo do Al Hilal, nas 4 da tarde, que faltou pro Al Hilal essas jogadas criadas. O Chelsea não. Foi um jogo aberto, né? Foi um jogo bom de se assistir. O jogo Al Hilal e Fluminense foi um jogo mais truncado. Já o jogo Palmeiras e Chelsea foi um jogo de mais oportunidades, né? Um jogo muito aberto, onde o Palmeiras não estava marcando bem e o Chelsea não tem uma boa defesa, né? Não adianta falar, mas não, o Chelsea tem uma defesa muito falha, né? Não é à toa que logo no começo do segundo tempo o Chelsea conseguiu o seu gol com o Estevão. E que golaço, né? Eu tava até falando que o Estevão precisava, né, de fazer esse gol em um jogo grande para mostrar que ele é realmente bom. Só que geralmente em jogos grandes ele estava meio que broxando, né? Ele não estava conseguindo desempenhar o mesmo desempenho que ele tem contra times de baixo escalão, times mais fracos, entre aspas, entendeu? Então esse gol foi importantíssimo, e foi um golaço, tá? Jogada ali do Richard Rios pela lateral, e que joga Richard Rios é sacanagem. O cara tá em todo lugar do campo, você olhava pro campo, ele tava de volante, tava de ponta, tava de meio de campo, tava de camisa 10, tava conseguindo jogar, tava de tudo, né? E ele achou o Estevão ali, Estevão muito inteligente, cortou pra linha de fundo, e aí todo mundo achou que o Estevão ia aqui cruzar na área, né? Só que ele super inteligente, já bateu no gol, onde nem o goleiro, né? Esqueci o nome do goleiro do Chelsea, mas o goleiro não tava esperando, né? Dava pra ver que ele não tava esperando, né? A bola bateu no travessão, depois bateu no canto da trave,
lá e entrou pro gol, golaço, tá? Gol que deu esperança pro Palmeiras. E aí 1-1. Aí o jogo já ficou mais equilibrado, entre aspas, né? O, acho que essa eliminação do Palmeiras, ele pagou muito pelo que aconteceu no primeiro tempo. Porque se teve um time que, na minha opinião, mereceu, assim, mais ganhar foi o Palmeiras no segundo tempo, tá? Mas o Palmeiras deu muita sorte e o Chelsea não conseguiu 2 gols no primeiro tempo, tá? Porque o primeiro tempo do Palmeiras foi horrível. E aí no segundo tempo, né, o jogo já foi um pouquinho mais, assim, mais ou menos. Eu não vou conseguir falar tanto do segundo tempo, porque eu acabei cochilando, né? Acabei cochilando. Já era quase meia-noite, eu já tinha acordado cedo para ir trabalhar, então eu acabei cochilando uns 15 minutos, 10 minutos. Mas eu acho que dá para fazer um resumo interessante da partida. Só que aí, jogo que vai, jogo que vem, finalzinho do jogo, né? Esqueci o nome dele. Ele faz uma jogada boa pela lateral lá. Pô, eu esqueci o nome dele. É Augusto, né? Acho que é esse. Qual que é o nome dele? É Gusto. Fez uma boa jogada pela lateral, onde gerou o gol contra. Cara, a transmissão deu o gol contra pro Everton, né? De momento. Só que foi o gol contra do Giai, né? E o Gusto foi cruzar pra área, ou foi pra bater pro gol. Desculpa. Eu acho mais provável que ele foi batendo no gol, tá? Só que aí a bola acabou desviando. Só que, pô, o Everton é um baita de um goleiro. Na minha opinião, dava sim pro Everton ter pegado aquela bola, né? Era uma bola defensável, porque, mano, tudo bem que desviou, mas não foi aquele desvio que, pô, matou aquele chute forte que tá indo no canto, a bola desvia e vai no outro lado do gol. Não. Desviou, tipo, na transmissão, se você vê o lance do gol contra, você vê que praticamente a bola não desvia. Ela encosta no Giai. A bola não tem aquele desvio muito grande. Aí o Everton não teve uma reação tão grande e acabou gerando esse gol contra. Aí eu fico imaginando a dor dos torcedores palmeirenses, né? Que o jogo tava tudo se encaminhando para ir para prorrogação, né? E acabou que aos 83 minutos o Giai faz esse gol contra, né? Que, na minha opinião, mais erro do Everton. Acho que era uma bola defensável sim. Mas é isso. E o Palmeiras deu sorte, tá? Porque no finalzinho do jogo, depois desse segundo gol, né? O Palmeiras abriu para tentar buscar o empate, fez o certo. Só que aí teve 2 lances que o Everton defendeu muito bem, tá? Tem que agradecer o Everton pelo jogo não ter terminado 3-1, porque nesse momento do segundo gol que o Palmeiras abriu, o Chelsea, pô, foi muito para cima. Teve uma bola lá que o Everton defendeu e depois bateu na trave, né? E outro lance lá que ele também defendeu, o Everton teve esse mole aí, só que eu acho que, em geral, ele fez uma boa partida e evitou que o Palmeiras tomasse mais um gol, mas aí já era tarde, né? Perder por 2-1, perder por 3-1, não ia mudar muita coisa. Falando um pouquinho dos jogadores da partida, né? Começar aqui pro Palmeiras. O Everton ganhou uma nota 7.1 na SofaScore. É uma nota assim, o segundo gol, na minha opinião, foi erro dele, tá? Foi erro dele. Só que, por causa dessas defesas, ele fez ali um primeiro tempo sólido quando foi pedido, né? Primeiro tempo de amasso do Chelsea. O Palmeiras tinha muita dificuldade, eu acho que faltou muito ali pro Emiliano Martins aparecer mais pro jogo, né? Você vê ali o Fernando Torres? Eu acho que é Fernando Torres meio sumido no jogo. O Alan tentava assim, só que o Alan não é aquele cara com muita habilidade assim, né? Você percebe isso, né? Mas eu não achei ele um jogador ruim não, tá? Infelizmente não consegui uma nota tão boa, só que eu não achei que ele fez uma partida ruim não. Questão do Vitor Roque. Cara, o Vitor Roque, ele é bom, tá? O Vitor Roque, ele tem força, ele é rápido. Só que eu acho que o que falta pro Vitor Roque é isso daqui, ó. O futebol exige muito disso. Você saber tomar a escolha correta na hora correta. O Vitor Roque, ele faz as coisas muito por impulsão. Você vê que no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo, até no segundo também ele dá umas arrancadas boas, consegue driblar, consegue sair. Só que a jogada final, de finalização, de toque, você vê que ele não consegue executar da forma correta. Ele só dá o pique pra frente, e aí depois, quando ele vê que alguém chegou na marcação, ele vai perder a bola, tá ligado? Porque ele não sabe driblar e depois do drible sair bem pro jogo, né? Eu acho que falta isso nele, falta ser trabalhado isso nele. Talvez até por isso que ele não deu certo no Barcelona, né? Porque para jogar na Europa, você precisa ter isso daqui, ó, entendeu? Ainda mais para um atacante. Precisa saber a hora certa de finalizar, de bater pro gol, né, de tocar. Mas é isso, o Vitor Roque tentou. O Estevão aqui no campinho, ele tá de meia.
mais de camisa 10, né? Mas o Estevão não é, né? A gente sabe que o Estevão é ponta. E por isso que eu acho que bagunçou, né? Porque no primeiro tempo, o Palmeiras estava sem ponta esquerda. Tipo, a gente via ali o Estevão caindo ali para a ponta direita. E aí o Alan tava mais pro meio. E aí o Facundo Torres estava no outro lado, só que ele praticamente não aparecia pro jogo. O Vanderlan também não ajudava quando subia, né? Não fazia muita coisa, errava passe. E aí, no segundo tempo, quando o Palmeiras consertou isso, começou a surgir chances, né? Não é à toa que o Palmeiras começou muito bem no segundo tempo e tava pressionando, falta, posse de bola, e aí conseguiu o gol de empate, né? Numa boa jogada. Falando um pouquinho dos jogadores do Chelsea. O goleiro não ganhou uma nota tão alta, só que o Chelsea coletivamente foi muito bom, né? Porque se a gente for ver aqui, todos os jogadores do Chelsea ganharam uma nota verdinha aqui na SofaScore, ou seja, ficaram com 7 ou mais, tirando o goleiro Sanches e tirando o Nkunku, né? Mas ó, os dois zagueiros, o Chalobah e o Colwill, o Cucurella, né, que foi eleito o melhor da partida, né? Eu achei que o Palmer ia ser eleito o melhor da partida aqui, só que foi o Cucurella. Tudo bem, né? Cucurella entrou na mente do Estevão, do Alan, e eles não jogaram tão bem, né? Mesmo o Estevão fazendo gol, só que o Cucurella pegou muito pesado, né? No seu futuro companheiro de time, né? Inclusive esse foi o último jogo do Estevão pelo Palmeiras, né? Foi uma despedida boa, eu acho que ele conseguiu provar do que ele é capaz, ainda mais com esse gol, né? É aquele cara que aparece, é aquele cara que mesmo muito novo puxa a responsabilidade, né? Então o jogador com personalidade bom de bola, com certeza vai dar certo lá. E ele tem muita vaga aqui nesse Chelsea aqui. Tudo bem que é um time bom, né? Por exemplo, o Gusto jogou bem também, o Cucurella jogou muito bem, foi eleito o melhor na partida. O Enzo Fernandes joga muita bola, né? O Palmer jogou muita bola. O Dilep que também foi ruim, né? O Dilep é um atacante ruim, né? Cá entre nós. E o Pedro Neto, que tem muita habilidade, só que eu acho que ele cai muito naquela de vez em quando o Estevão cai, e do Vitor Roque, de ser bom, só que ter habilidade, mas não saber tomar a escolha final, ter a escolha final certa. Mas para mim o destaque do Chelsea foi o Palmer, o Cucurella, né, que foi eleito o melhor da partida, Chalobah deu assistência pro Palmer, é aquilo, marcação do Palmeiras pecou com ele, né, até o final. Dos que entraram, nenhum destaque muito grande, o Rafael Veiga, o Paulinho não entraram tão bem. Olhando aqui as estatísticas, a gente vê que o Chelsea teve mais posse de bola, 63% contra 37%, chutou muito mais, teve 19 finalizações contra 7 do Palmeiras. O Everton foi muito mais exigido, né? O goleiro do Chelsea só teve uma defesa, o Everton teve 5. Escanteios, 10 para o Chelsea, 3 para o Palmeiras. O Chelsea trocou praticamente quase o dobro mais de passe. A verdade, rapaziada, é que o Chelsea jogou melhor. E ganhou quem jogou melhor, né? O Chelsea buscou mais o jogo o tempo inteiro. Parecia que o Chelsea estava mais preparado para a partida, né? Eu não sei se foi só que percebi isso, mas eu acho que o Chelsea está mais preparado. O Chelsea aqui veio com um time muito bom. O Palmer joga muita bola, o Pedro Neto. E aí quando você não encaixa a marcação do jeito certo, né? Você vê o Richard Gilles não tão focado na marcação, o Emiliano Martins não fez uma boa partida, o Mikael, zagueiro, errou muito, o Fuchs, que para mim foi o destaque ali na defesa, jogou bem, né? O Giai teve aquela infelicidade, o Vanderlan jogou mal, e é isso, ganhou o time que jogou mais bola, né? Para mim não foi um placar injusto, né? Claro, se fosse para prorrogação, né, seria justo, porque foi um jogo até que equilibrado no segundo tempo, mas pelo que fez no primeiro tempo e pelo que jogou a final da partida, o Chelsea mereceu sair daqui com a vitória. Agora, parabéns ao Chelsea, tá decidido, Fluminense e Chelsea pela semifinal, vai ser um jogão, um jogo que eu vou assistir, vai ter transmissão aqui no Instagram. E pro Palmeiras, né, fez um Mundial digno, né, tudo bem que foi o único brasileiro que não ganhou de nenhum time europeu, né, eu acho, mas é isso, né, fez uma boa campanha na minha opinião, conseguiu chegar nas quartas, coisa onde só 2 brasileiros conseguiram. E é isso, agora volta para casa com a cabeça erguida, né? O Estevão que fez seu último jogo pelo Palmeiras. Boa sorte pro Estevão lá no Chelsea, que ele possa estar jogando muito mais do que ele já joga pelo Palmeiras, que já joga muita bola. E é isso. Acabei cochilando em alguns momentos, só que eu acho que deu para trazer uma boa análise. Ganhou o time que jogou mais bola, que trocou mais passe. Você vê que o Palmer fez o que... O Palmer foi o cabeça do time, né? Coisa que o Palmeiras não tinha, né? Porque o Veiga, eu acho que o Palmeiras sente falta do Veiga. Mas é isso, muito obrigado por ter visto até aqui.
Até o próximo pós-jogo. E é isso. Parabéns, Chelsea, e parabéns também ao Palmeiras por ter competido de uma forma correta. Valeu, é nóis.